Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Renata, eu sou médica oncologista do Grupo de Oncologia Torácica do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. Queria agradecer a presença de todos e ao convite da comissão organizadora, é realmente um prazer estar aqui. Essa é a minha declaração de conflito de interesses. Acho que a principal relacionada à apresentação de hoje é que eu fui investigadora principal de um grande estudo de imunoterapia em mesotelioma pleural irressecável e acho que esse é o mais importante para hoje. Coube a mim discutir o tratamento sistêmico atual, então o padrão de tratamento atual do mesotelioma pleural maligno considerado irressecável, ou aqueles pacientes que foram submetidos à cirurgia inicialmente e que têm doença recidivada, então um tratamento paliativo. Essa foi a publicação em 2003 que mudou, que tornou o padrão de tratamento com doublet de platina, então com quimioterapia baseada em cisplatina e pemetrexed. Esse foi um estudo de fase 3 que comparou com o braço comparador cisplatina monodroga. Houve um evidente ganho de sobrevida global em toda a população tratada, tornando-se então o padrão de tratamento. O interessante é que essa publicação foi em 2003 e na última década, mais do que isso, nos últimos 12, 13 anos, não havia nenhum outro estudo positivo impactando o desfecho desses pacientes com essa doença neoplásica irressecável, configurando mesmo um platô terapêutico. Mas conhecendo a patogênese real do mesotelioma pleural, principalmente as vias moleculares mais importantes, principalmente na via da angiogênese, na via tanto da inflamação e também do reparo tecidual, identificou-se dessa forma potenciais alvos terapêuticos. A angiogênese, sem dúvida nenhuma, foi um dos principais e mais precocemente explorados. Esse é o estudo MAPS, que é um estudo de fase 2/fase 3, de primeira linha em pacientes com mesotelioma pleural irressecável, que não tinham nenhuma comorbidade importante, eram virgens de tratamento sistêmico, com um bom performance status pela escala de ECOG de 0 a 2, e que eram elegíveis à terapia com esse anticorpo monoclonal, que é o bevacizumab, que é um anticorpo monoclonal anti-VEGF. Isso é, ele é um anti-angiogênico. Mais de 440 pacientes foram randomizados de 1 para 1 para receber o tratamento que até então era considerado o tratamento padrão, com platina e pemetrexed, por 6 ciclos, seguidos de observação ou para o braço intervenção, onde os pacientes recebiam, além dos 6 ciclos de platina e pemetrexed, também a adição do bevacizumab. Se após 6 ciclos esses pacientes não haviam progredido doença, eles recebiam manutenção com bevacizumab. O desfecho primário era a taxa de controle de doença em 6 meses, e esse desfecho foi selecionado dada a alta morbimortalidade e letalidade da doença do mesotelioma pleural, e o desfecho secundário era sobrevida livre de progressão, qualidade de vida e toxicidade. Esse foi um estudo claramente positivo, com ganho tanto de sobrevida livre de progressão quanto de sobrevida global, com um ganho de global de 18,8 meses versus 16,1 meses no braço controle. Chama a atenção que o braço controle exibiu uma sobrevida global mediana superior aos dados de literatura, aos dados históricos e também ao próprio estudo pivotal de cisplatina e pemetrexed em mesotelioma. Isso provavelmente se deve a um viés de superseleção. A gente sabe que os pacientes incluídos em pesquisa clínica geralmente têm um melhor performance status, têm uma melhor assistência e são super selecionados realmente. Então, dessa forma, se tornou o novo padrão de tratamento a partir dessa publicação em 2016 para pacientes que têm bom performance status, que são considerados irressecáveis e que não têm nenhuma contraindicação ao uso de bevacizumab. Reiterando mais uma vez o importante papel dessa via da angiogênese na carcinogênese do mesotelioma pleural. Essa molécula é o nintedanib, ele é um inibidor de tirosina quinase, é uma droga via oral, que é multitarget, então ela tem vários diferentes alvos terapêuticos, mas todos dentro dessa mesma via da angiogênese.
Esse é um estudo de fase 2 que foi publicado no ano passado com pacientes também portadores de mesotelioma pleural irressecável, que tinham a histologia ou epitelioide ou bifásica, que tinham um bom performance status e que não haviam recebido nenhum tratamento sistêmico prévio. Eles foram randomizados, então, para o tratamento padrão, cisplatina e pemetrexed, com placebo via oral, por 6 ciclos, ou para cisplatina e pemetrexed com a associação do nintedanib. Os pacientes após 6 ciclos que não haviam progredido em vigência do tratamento seguiriam com terapia de manutenção ou com nintedanib no braço experimental ou com placebo no braço padrão. O desfecho primário era sobrevida livre de progressão e o secundário sobrevida global, entre outros. E esse também foi um estudo claramente positivo, tanto para o seu desfecho primário, que era sobrevida livre de progressão, e o global, o desfecho secundário ainda os dados são um pouco imaturos e por isso eu não trago aqui para apresentá-los, mas foi considerado um estudo positivo, houve ganho de sobrevida livre de progressão de 9,7 versus 5,7 meses. Nos critérios de inclusão, os pacientes tanto com histologia epitelioide quanto bifásica foram incluídos, só que o número de pacientes com a histologia bifásica, que é realmente menos frequente, como o Dr. Terra mencionou, eram apenas 10. Então, não foi possível demonstrar a atividade da droga, por uma questão, inclusive, de análise estatística, nessa população. Esse é uma droga extremamente bem tolerada, com um bom perfil de toxicidade, motivo pelo qual foi desenhado um estudo de fase 3, com mais de 450 pacientes, com os mesmos critérios de inclusão do que o estudo de fase 2, mas aqui apenas pacientes com histologia epitelioide foram incluídos. A gente ainda não tem resultados, os resultados preliminares estão aguardados para o final desse ano, mas aparentemente temos aí uma alta expectativa como essa droga acrescentando aí no nosso arsenal terapêutico possível. E a imunoterapia? A imunoterapia foi considerada a descoberta do ano pela Science em 2013. Houve uma edição especial em 2014 pela Nature, são 2 grandes revistas médicas de grande prestígio. E a gente sabe que é uma grande revolução no tratamento oncológico e que se tornou o padrão de tratamento em diversas neoplasias sólidas, tanto em primeira quanto segunda linha, como é o exemplo, por exemplo, do câncer de pulmão de não pequenas células. A gente sabe que uma das características da célula tumoral é sua capacidade de evadir o sistema imunológico do paciente. E isso se dá porque ele mimetiza, o tumor consegue mimetizar um sinal inibitório do nosso sistema imunológico, bloqueando essa sinalização e a ativação do nosso linfócito T. Existem drogas que são consideradas, que são os inibidores desse checkpoint imune, que ou bloqueiam a via do CTLA4 ou do PD1 e do PDL1, liberando então esse sinal, deixando o nosso sistema imunológico enxergar a neoplasia ali presente. Então, existem alguns estudos, são estudos pequenos, são estudos de fase inicial, fase 1, fase 2, em segunda linha ou linhas posteriores em mesotelioma, mostrando diferentes drogas. Aqui a gente tem dados do pembrolizumab e do nivolumab. E o que chama a atenção? Esses estudos foram feitos em pacientes que já haviam recebido a quimioterapia padrão, que é a cisplatina e pemetrexed, com ou sem a adição de bevacizumab. Nesse momento, a gente considera isso segunda linha de tratamento do paciente oncológico. Não existe um padrão bem definido de segunda linha de tratamento para o mesotelioma irressecável e ou metastático. Existem algumas drogas que a gente considera ativas, como a gemcitabina, a vinorelbina e até o pemetrexed, para quem não recebeu em primeira linha, mas realmente as taxas de resposta, o controle da doença é muito pífio. E o que chamou a atenção nesses estudos em segunda linha ou linhas posteriores é que, a despeito do número de pacientes ser muito pequeno, a taxa de controle de doença foi extremamente alta e nunca antes vista nesse cenário. Então, reiterando que realmente a imunoterapia provavelmente exercerá um importante papel no tratamento do mesotelioma.
Esses são estudos de fase 3 em andamento, alguns deles em segunda linha, alguns deles em terceira linha ou linhas posteriores. E eu vou chamar a atenção aqui para o Checkmate 743, que foi um estudo muito grande, incluiu mais de 600 pacientes, um estudo global, aberto, de fase 3, em primeira linha de tratamento, que comparou o uso de 2 inibidores de checkpoint, então combinação de 2 imunoterápicos diferentes, que é o nivolumab e o ipilimumab, fazendo um bloqueio duplo daquela sinapse imunológica, então tanto o CTLA-4 quanto o PD-1, em comparação com a quimioterapia padrão, que é platina e pemetrexed. Esse foi o estudo que nós participamos no ICESP. Haviam 2 centros no Brasil, nós e Barretos. Conseguimos incluir 6 pacientes dentro desse protocolo de pesquisa clínica. Infelizmente, o recrutamento já se encerrou e esperamos os primeiros resultados, os resultados preliminares, para o segundo semestre deste ano. O que é interessante? A semelhança do que a gente discute com outros tumores sólidos em relação à imunoterapia é a busca de um biomarcador preditivo de resposta. Então, qual é o paciente que vai responder à imunoterapia? Como a gente sabe quem vai responder? Como é que a gente seleciona esse paciente? E existe um interesse grande com a expressão do PDL1. Já que essa é a via inibida, será que se o tumor hiperexpressar essa proteína, já que é ela que a gente vai bloquear, é esse paciente que vai melhor responder? Essa é uma coorte australiana com 46 pacientes que receberam o inibidor de checkpoint imune em segunda ou terceira linhas. E o que se viu é que dentro dessa população já politratada, realmente há uma correlação entre a hiperexpressão do PDL1, e aqui o cutoff considerado foi de maior do que 50% de expressão, e o benefício clínico observado com o inibidor de checkpoint. Então, talvez realmente em mesotelioma exista o papel desse biomarcador. Para nossa alegria, para nossa felicidade, existem inúmeros estudos em andamento, fazendo as diversas combinações, tanto de 2 imunoterápicos com vias diferentes, 2 inibidores de checkpoint imune diferentes, a combinação da imunoterapia com quimio-radioterapia ou apenas com radioterapia, também com terapia-alvo e também com algumas vacinas e moduladores imunes. Então, a gente tem uma expectativa bastante elevada para os próximos anos, para realmente sair desse platô terapêutico que a gente viveu por quase 15 anos. Existe uma linha de pesquisa bastante interessante, bastante ousada, que seria o uso de células dendríticas ativadas do próprio paciente com um coquetel imune, para que ele reconhecesse assim, aumentando a atividade imune do paciente contra o tumor em questão, e existe um estudo em andamento, um projeto de estudo em andamento para pacientes com mesotelioma. E acho que o último tópico que eu vou abordar hoje é sobre a terapia estratificada de acordo com as alterações moleculares encontradas. Essa é uma realidade já em alguns tumores, e falo muito por trabalhar com tórax do câncer de pulmão de não pequenas células, em que a gente seleciona o tratamento do paciente baseado numa genotipagem ou num perfil molecular pré-tratamento. Esse é um dos exemplos. A gente sabe que existem mesoteliomas, células tumorais de mesotelioma que são deprivados, quando deprivados da arginina, porque eles têm uma alteração do ASS, que é essa proteína, aparentemente eles são mais sensíveis ao uso de pemetrexed e têm uma resposta tumoral quando usam essa droga que é o ADPEG-20. Esses daqui são dados de um estudo de fase 1 e existe um estudo de fase 3 em andamento da associação dessa molécula com platina e pemetrexed. Então, o paciente seria selecionado previamente se ele for negativo para essa proteína, que é o ASS, e aí sim seria randomizado ou para quimioterapia ou para químio com essa molécula. Como o Dr. Terra comentou anteriormente, existem basicamente 3 subtipos histológicos de mesotelioma, sendo mais comum o epitelioide, e que é o que exibe melhor prognóstico. A gente fala de uma sobrevida global mediana que pode chegar até os 20 meses nas melhores séries, e os sarcomatoides está na outra ponta, mostrando um pior prognóstico. E o interessante é que eles realmente apresentam panoramas
genômicos completamente diferentes. Então, provavelmente, a gente consiga encontrar alvos terapêuticos baseados não só na histologia, mas sim na identificação molecular e, com isso, melhorar o prognóstico e tratamento desses pacientes. O BAP1, ele pode estar mutado ou inativado em até 65% dos pacientes portadores de mesotelioma. E é interessante que quando ele tem essa mutação desse gene, essa via do PRC2, ela é extremamente relevante para a carcinogênese, então para o desenvolvimento da neoplasia. E exibe um papel muito importante dentro dessa via, o EZH2. E o que se viu que inibidores do EZH2 em pacientes que têm essa mutação do BAP1 levam a um controle tumoral. Esses são pacientes com mutação do BAP1 que receberam essa molécula, que tiveram um controle do número de células, sendo que isso foi inativo em células, isso é um modelo murino, em células que não tinham a mutação. Então, mostrando que isso realmente é promissor e um potencial terapêutico para a gente no futuro. Então, baseado nisso, baseado no que a gente já faz em algumas outras neoplasias sólidas e conhecendo um pouco mais o panorama genômico do mesotelioma, será que não chegou o momento da gente usar esses desenhos de estudos mais complexos, que têm multibraços e que, na realidade, o paciente é inicialmente submetido a um pré-screening molecular e, de acordo com a mutação ou com a alteração molecular encontrada, ele seria alocado num braço de tratamento de acordo com essa alteração. Esse é um projeto, na realidade é um desenho proposto pelo grupo britânico de estudos em mesotelioma, a gente infelizmente não participa, mas que muito provavelmente é o futuro tanto da pesquisa clínica quanto do acesso do paciente a essas novas terapêuticas. Essa é uma proposta de que, como a gente faz, como em outros tumores, eu acho que o futuro vai ser a medicina realmente personalizada. Então, a depender do que encontrarmos inicialmente no paciente, o paciente vai ter uma melhor, uma linha terapêutica ou outra, um tratamento considerado padrão, não o mesmo como a gente tem feito nos últimos anos para todos os pacientes acometidos pelo mesotelioma irressecável. Então, como conclusões, realmente a gente vivenciou um platô terapêutico de mais de uma década. É definitivamente ainda uma necessidade médica não atendida o tratamento desses pacientes, que a despeito de ainda rara, a gente sabe que existe o aumento da incidência previsto para os próximos anos, que realmente a via da angiogênese, ela representa um alvo terapêutico muito importante, tanto que a gente já alterou o tratamento padrão de primeira linha. O uso da imunoterapia é realmente algo muito promissor também em mesotelioma. Aguardamos aí as publicações próximas, talvez ainda para o final desse ano, começo do ano que vem. E a terapia alvo direcionada pelas alterações moleculares encontradas provavelmente vai aumentar aí o nosso repertório de tratamentos disponíveis para esses pacientes. É isso. Obrigada.